1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 9. No primeiro vídeo a gente viu a saudação de Paulo, nessa primeira carta que ele escreve aos Coríntios, né? E agora nós vamos ver Paulo agradecendo a Deus por sua presença evidente na igreja, né? Na comunidade ali de Corinto. A graça de Deus, as riquezas de Deus por causa de Cristo, que são evidentes, que aparecem, que estão ali. Ele agradece a Deus por isso. Versículo 4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Olha a gratidão de Paulo, né? Por quê? Por causa da graça, do favor salvífico de Deus que estava ali naquela comunidade de Corinto, então aos coríntios, né? Em Cristo, na obra de Cristo e na pessoa de Cristo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha o tipo de riqueza que ele está falando. Ele está falando de uma riqueza relacionada à sabedoria, ao conhecimento. Mas aqui eu faço uma observação, né, um destaque. Paulo destaca toda a palavra ou todas as maneiras de expressão e todo o conhecimento como principais exemplos, né, do enriquecimento concedido por Cristo. Por quê? Porque essas duas áreas eram causa de grande contenda na igreja de Corinto. Então, aquela busca por sabedoria humana existia. Se você não assistiu, assista lá na série Introdução às Cartas de Paulo aos Coríntios, que seria importante para você contextualizar aqui. Existia muito forte na cultura, né, da cidade ali de Corinto o desejo de autopromoção e o desejo de se unir a pessoas de proeminência, de status social, inclusive pessoas que tinham um tipo de sabedoria que estava sendo ensinada e valorizada, que eram sabedorias que não tinham compromisso necessariamente com a verdade. Eram sabedorias mundanas, carnais, egoístas, que buscavam interesses próprios, inclusive ensinada por os filósofos sofistas. Por isso daí Paulo toca nessa palavra também, né, dos sofismas, que são que tomam a mente, aprisionam a mente contra o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento de Deus. Então ele está tocando numa área extremamente importante que ele vai desenvolver na carta depois, diferenciando ali a sabedoria de Deus com a sabedoria humana que era própria da época. E ele diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Essa palavra testemunho, né, em grego martyrion, já é um termo que ele usa justamente porque ele também vai desenvolver o testemunho de Cristo na comunidade de Corinto. Que a comunidade de Corinto, por ter sido salva pelo Evangelho, estar cheia da graça de Deus, da riqueza em Cristo, eles devem viver de acordo com aquilo que eles foram salvos, com o Evangelho que ele foi salvo, com a obra de Cristo. Então a vida deles devia condizer, deveria harmonizar e produzir frutos dessa salvação, que é o que nós chamamos o testemunho cristão hoje, né? De maneira que não lhes falta nenhum dom. Mas por que não falta dom aos coríntios? Ou para quê? Dádiva, dom aqui são presentes de Deus, dádivas, favores de Deus. Por que não falta? Enquanto eles aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fim de ser igreja e aguardar a vinda de Cristo, Deus nos capacita com tudo que é necessário, com tudo que precisamos para sermos cristãos, para sermos igreja e desenvolvermos a missão que temos como igreja, até que Cristo venha. E Paulo fala isso aos coríntios, né? Não lhes falta nada, não lhes falta nenhuma dádiva, nenhum presente, enquanto vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, né, Deus, também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui, colocado no contexto de Coríntios, do que estava acontecendo e coisas que Paulo vai desenvolver aqui, né, abrindo destaque, nós poderíamos dizer que eles estariam livres de qualquer acusação, né? Então, afirma que a comunidade de Deus não será incriminada por nada. Óbvio, por quê? Porque fomos
justificados pela obra de Cristo. Se Cristo imputa a nós justiça e perdoa os nossos pecados e sana, né, a nossa dívida diante de Deus, quem nos incriminará? Quem achará em nós qualquer tipo de repreensão se o próprio Deus não vai achar essa repreensão, porque Cristo já pagou essa dívida que o pecado tinha e nos aprisionava, né? Somos então livres de qualquer condenação, de qualquer acusação pela justiça que Cristo nos dá através da sua obra na cruz. Esse fato deve mudar então as regras para a vida e para a comunhão e eliminar a necessidade do quê? De autopromoção, que causava o que? Divisão tão dominante, né, preponderante na sociedade coríntia. É possível que haja grande número de acusações legais a toda espécie sendo feitas em Corinto. Mas aqueles que vivem na comunidade escatológica, o que é a comunidade escatológica? A igreja é a comunidade dos fins dos tempos do Cristo, né, do reino de Deus, escatológica. Então essa comunidade, que somos nós, e na época a igreja de Corinto estava recebendo essa carta, mas aqueles que vivem na comunidade escatológica de Deus estão protegidos de qualquer acusação final, de qualquer acusação eterna existencial, por causa do perdão que Cristo nos oferta e nos oferece nele, em quem crer nele. E essa passagem termina com Paulo aqui dizendo: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é extremamente importante, né, e relevante, são orações, são louvores, reconhecimentos, confissão, ele confessa, né, professa a fé na fidelidade de Deus e naquilo que Deus proporcionou a nós, que é nos tornarmos um com Cristo, termos comunhão, sermos íntimos, estarmos colocados então como corpo desse Cristo, do Filho, olha só, do seu Filho. Ele reconhece aqui Jesus como Filho de Deus, Jesus, o Cristo, quer dizer, o ungido, o Messias de Deus e ainda nosso dono, nosso Senhor. É uma tamanha de uma confissão extraordinária. Se eu explicasse aqui cada termo desse, cada título desse, nós teríamos a explicação do Evangelho. Filho de Deus, Jesus, como o Verbo encarnado, o Cristo, aquele que faz a função do verdadeiro rei, sumo sacerdote, profeta, nos salvando e nos reconciliando com Deus, e ele se torna, portanto, o dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Amém? Deus os abençoe.